Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre as diferenças que existem entre o excesso alimentar e a compulsão alimentar. A gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente observa como as pessoas usam o termo compulsão alimentar de uma forma muito corriqueira e que não condiz muito com o que os profissionais de saúde entendem como compulsão alimentar. E por que é importante também a gente fazer essa diferenciação, né, Rô? Uhum. Porque a gente precisa também saber se a gente está passando por uma compulsão, por episódios recorrentes, por falta de controle, por um transtorno, e qual é o momento da gente buscar uma ajuda especializada, seja médica, psicológica e ou nutricional, tá? Então vamos começar, Rô, a tentar diferenciar um pouquinho o que é o excesso e o que é a compulsão? O excesso alimentar é quando você está frente à oferta de alimentos, né, um excesso de alimentos da sua frente e você, consequentemente, come além do que é a sua rotina alimentar. Então, por exemplo, vou a uma churrascaria, a um rodízio, qualquer tipo de rodízio, né? Acho rodízio de carne, rodízio De de pizza. pizza, comida japonesa, né? Então a gente sabe que é um momento que a gente vai comer em excesso, porque tem uma oferta muito grande de alimentos, né? E, por outro lado, a compulsão alimentar é um excesso alimentar, mas que você perde o controle sobre os alimentos. Então, por exemplo, se eu vou a um rodízio, outras pessoas no mesmo rodízio comem da maneira que eu como? Sim, é normal no rodízio as pessoas comerem mais. Mas no episódio compulsivo, outra pessoa provavelmente não reproduz a mesma maneira de comer, né? Nem na quantidade, nem na forma que os alimentos são consumidos, Acho que né? não é, acho importante falar que não é tão comum quanto um excesso, tá? Porque até outras pessoas que têm compulsão podem acabar também tendo um episódio da mesma maneira como aquela pessoa tá experimentando. Só que não é tão comum quanto é a gente exagerar frente a uma situação específica. Exatamente. Então, no episódio compulsivo, há a falta de controle frente aos alimentos, né? Então, você come de uma maneira bem simplista, né? Tudo que tiver pela frente é gatilho, porque você perde o controle sobre os alimentos e você vai comendo tudo que tem pela frente, né? Então, isso é muito importante a gente diferenciar, né? Então, hoje em dia, tá muito como as pessoas, eu sou compulsiva por bolo, Uhum. né? Então, você gosta muito de bolo, quando você vê o bolo, você come bastante. Eu gosto muito de carne, quando eu tô no rodízio, eu como bastante, né? Isso não é compulsão, é comer a mais, né? A compulsão não é por um alimento específico, tá Acho bom? importante, né, a gente falar, Rô, que a base de toda a compulsão é essa sensação de impotência frente a um comportamento. Então a pessoa ela é Sim. tomada por um impulso. Quem passa por um episódio de compulsão alimentar normalmente relata o quanto sente até que tá, né, Rô, um certo transe. A pessoa perde completamente até a noção um pouco da onde ela tá, do que ela tá sentindo. Ela é tomada por esse impulso e ela se sente obrigada a reagir daquela maneira. Então, essa sensação de impotência e de falta de controle é que normalmente também causa muito Sim. sofrimento, né? E que está mesmo também associado a sentimentos de ansiedade e também a depressão. É. E para o transtorno, né, da compulsão alimentar ser diagnosticado, tem vários critérios que precisam ser atendidos, Uhum. né? Então, por exemplo, comer de uma maneira muito rápida, numa quantidade muito excessiva, num período muito pequeno de tempo, né? Então, você caracteriza o episódio da compulsão alimentar e se for recorrente, né, ocorre toda semana, por um período longo, por meses, né, aí pode ser diagnosticado o transtorno da compulsão alimentar, né? Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho desses critérios, né? Como você falou, é o comer demais, um curto período de tempo. Normalmente a pessoa
busca estar sozinha, ela não gosta de comer daquele jeito na Exatamente. frente de outras pessoas. Eu acho isso um ponto importante da gente avaliar, porque a própria pessoa sente o quanto aquilo é inadequado, é estranho, Tem vergonha, né? tem vergonha daquela falta de controle, né? Isso gera muito sofrimento. Normalmente a pessoa só para de comer, né, Rô, quando ela já chega no estágio onde ela tá desconfortável, tá? E é muito diferente, pessoal, de ter prazer. E acho que isso é uma coisa que a gente já falou em outro vídeo e que acho que a gente tem que voltar. Quando a gente tem prazer ao comer, a gente está prestando atenção no alimento que a gente está ingerindo. Quando a gente está comendo compulsivamente, a gente está completamente ausente, né? E a gente não tem essa percepção dos sabores, do gosto, a gente não está comendo por prazer. Normalmente uma pessoa em compulsão, ela está comendo para aplacar uma angústia, para lidar melhor com uma ansiedade. E eu acho que é até interessante também a gente comentar os fatores que levam à compulsão alimentar, né? Então, tem vários fatores que podem influenciar. Da parte da alimentação, a gente sabe que restrição alimentar pode ser um gatilho para o episódio da compulsão alimentar. Mas existem outros fatores também importantes da gente entender, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então? Em relação, a gente primeiro precisa entender, né, nessa questão multifatorial da compulsão, é que existe sim uma propensão genética para uma pessoa desenvolver esse tipo de transtorno, tá? Existe sim também um desequilíbrio químico nas substâncias que são responsáveis por regularizar o nosso humor, por isso que é muito importante quando uma pessoa está passando pelo transtorno da compulsão alimentar periódica, ela buscar também a ajuda de um psiquiatra, que possa fazer até o equilíbrio dessas substâncias, muitas vezes através da medicação. É importante também essa pessoa observar que existe um aspecto simbólico da compulsão, que é mais a minha área, mesmo a área psicológica, que muitas vezes a gente confunde sensações corporais que são resultado de algumas emoções como necessidade de comer. A gente pode até muitas vezes buscar na alimentação uma falta que é de uma outra ordem, de uma outra necessidade emocional que a gente não está conseguindo discriminar e perceber o que está faltando na nossa vida, o que está vazio, o que está gerando uma insatisfação, né? E como a Rô falou, também tem a questão, muitas vezes, dessas dietas malucas que muitas pessoas fazem que colocam a gente nesse estado de estresse, né, Rô? Leva realmente ao gatilho. E eu acho também, novamente a gente precisa reforçar, eu acho, a diferenciação, porque muita gente fala, eu tenho o comer emocional, né? Eu como em excesso, mas o que a gente precisa entender é a intensidade, a frequência, o sentimento pós a ingestão, né? Como esses episódios são tão intensos e trazem um desconforto físico e emocional muito, muito grave para quem tem a compulsão alimentar, né? Muito doloroso, né? Então não é diferente, muita gente pode chegar, né, Flávia, e falar assim, mas todo dia à noite eu tenho vontade de comer algo porque eu estou estressada, é um comer emocional. Sim, pode ser um comer emocional, mas na compulsão alimentar eu acho que a intensidade é muito maior, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro, né? E outra coisa que eu gostaria muito de falar também é porque a gente não pode reproduzir, às vezes, um excesso como compulsão alimentar, né? Porque no final a gente começa a banalizar uma doença, né? Um transtorno psiquiátrico que é muito grave, né? Então a gente precisa trazer esse entendimento que o excesso alimentar sim é importante, precisa ser trabalhado, claro que precisa, mas o transtorno alimentar ele tem uma gravidade grande, né? Traz muito mais prejuízos para a vida da pessoa que está passando por isso. E aí também é interessante a ajuda, né, de multidisciplinar, que envolve o psiquiatra, como a Flávia falou, né, da medicação, o psicólogo, o nutricionista, um educador físico, né? Então precisa buscar ajuda, né? Quando percebe que realmente tem a compulsão alimentar, não é episódios de excesso quando eu estou numa festa, ou quando eu vou à churrascaria, a um rodízio, né?
Acho que é isso. É isso aí, pessoal. Então, acho que a base, né, do nosso vídeo de hoje é mostrar para vocês que dentro de uma compulsão sempre existe uma sensação total de falta de controle diante de um impulso, existe muito sofrimento envolvido e que é muito importante. Se a gente perceber que a gente não está vivendo bem a nossa vida, que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo com a gente, se a gente já perdeu a nossa capacidade de fazer escolhas, que a gente precisa buscar ajuda especializada. Ok, então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês, vamos deixar aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal. Tchau.